Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente vai caminhar pelo Água Verde para falar sobre um assunto que vocês sempre comentam quando a gente fala sobre o bairro, que é o lado obscuro que existe aqui no Água Verde, sobretudo o roubo de carros. E a gente vai debater um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes de a gente começar a mergulhar no nosso tema de hoje, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que a gente produz e, claro, já considere ser membro do Curitibando, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar criando conteúdos como esse, além de ter acesso também aos vídeos com antecedência e ter acesso a conteúdos exclusivos. Então, acessa lá o Seja Membro que você vai passar a fazer parte da nossa comunidade. A gente já contou num outro vídeo toda a história da Água Verde, a gente passeou por alguns pontos que são bem importantes para a história e para a constituição desse bairro, que tem origem italiana, que faz parte da história também de Curitiba. O desenvolvimento da Água Verde está muito atrelado, sim, ao desenvolvimento da capital paranaense. Isso data lá do século XVIII. E é verdade também, 18 não, 19. E é verdade também que o Água Verde tem um dos maiores IDHs de Curitiba. É um dos melhores bairros para você morar. Não fosse um pequeno detalhe. Ele está também entre os bairros com o maior número de furtos e roubos de veículos todos os anos. É como se fosse já uma espécie de tradição bizarra do bairro. Vamos só dar uma olhadinha aqui um pouquinho na região. A República Argentina está umas 2 quadras para cima de onde a gente está. E a gente já vai começar a entrar no nosso debate. E ele é um ranking que assim, acontece anualmente, todo mundo sabe. Então é comum o furto e roubos de veículos, né? Furto quando não existe o contato entre o assaltante, o ladrão e a vítima, e roubo quando existe esse contato, quando existe a questão da mão armada. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2023, Curitiba teve uma média de 10 carros roubados por dia, né? Uma média aí bem alta para a cidade. Dessa média, a gente tem aí os dados da Segurança Pública, da Secretaria de Segurança Pública, que dão conta que 241 furtos aconteceram aqui na região do Água Verde, e ele lidera esse ranking. Atrás dele vai vir o Centro, com 221, o Batel, com 165, e depois o Bigorrilho, com 135, e o Auer, também aí com 135. Ou seja, são números altos e preocupantes. Em geral, se a gente for pegar os dados minuciosamente, a gente vai poder perceber que a maioria dos casos, a maioria das ocorrências, são mesmo de furtos. Ou seja, o carro é roubado algum pertence, não chega a ter a interação entre a vítima e o assaltante. Não à toa, se a gente for ver os dados desse ano, entre janeiro e abril, o Água Verde está no top 5 dos bairros com maior ocorrência policial, e na sua maioria são crimes contra o patrimônio, ou seja, não é um bairro violento no sentido da violência física, mas existe uma violência patrimonial também muito forte.
Então, só para a gente ter uma ideia, foram 1.728 ocorrências entre janeiro e abril, das quais 1.500 são contra o patrimônio e o restante, em geral, são contra a pessoa. Então, claro que daí, quando a gente fala contra patrimônio, a gente está incluindo casas também. E no total de 2023, aqui na Água Verde, foram 2.600 ocorrências. É engraçado que ao mesmo tempo em que o bairro ele tem esse altíssimo IDH, muito próximo a 1, dá 0,825, se eu não me engano, ele é também um dos bairros que mais preocupam quando a gente fala nesse tipo de situação. A gente já falou aqui no canal também, em outros vídeos, sobre outros tipos de crimes que também preocupam aqui na região da Água Verde. Sobretudo ali mais próximo à República Argentina, como por exemplo a gangue da bicicleta, que é aquele pessoal que passa de bike e leva teu celular, teu relógio, correntinhas, porque você está próximo ali a canaleta ou a calçada, muito próximo à rua, e eles acabam levando teu pertence. Mais uma vez, não tem uma violência física, mas existe uma... Claro que tem uma violência física, mas não tem, muitas vezes, um anúncio de assalto. Acontece muito rapidamente. Vamos dar uma olhada aqui também na região. Veja que essa região aqui é extremamente residencial. Sobe 2 quadras, a gente tem uma das áreas mais movimentadas da cidade. Então, além desses números dos roubos e furtos de veículos, a gente tem também a gangue da bicicleta. E a gente vai falar mais também sobre os números de 2024, que já estão disponíveis, já existe uma contagem desse ano, e a gente vai falar também sobre outros episódios de violência, outras cenas que a gente acaba vendo aqui na região do Água Verde. Conta pra mim como que é aí na sua cidade. Também existe ou existem bairros em que esse tipo de crime acontece com uma maior incidência? Como que é? O que é feito para prevenir? É feito alguma coisa? Aqui, como a gente falou, o Água Verde já encabeça esse ranking há muitos anos e a gente não vê uma solução definitiva. A gente nunca faz os nossos vídeos num sentido de denúncia, mas é só uma curiosidade mesmo, uma curiosidade diferente sobre Curitiba. Né? Vocês sempre comentam quando a gente fala do Água Verde, que é um bairro com muito roubo, que tem se tornado uma região perigosa, que está deixando de ser aquele bairro calmo e bucólico de antigamente. Então, como vocês comentaram bastante sobre, a gente resolveu trazer também. Aqui, só também a título de curiosidade, aqui ao fundo, o cemitério do Água Verde, e aqui uma casinha histórica, olha só que legal. É por isso que eu digo, ele é um bairro que, ao mesmo tempo em que ele é extremamente residencial, ele tem essas peculiaridades. E os péssimos fios de luz que vocês sempre comentam. Mas quero só prestar atenção um pouquinho nessa casinha, olha que linda. Vamos olhar também, não ficar só falando de coisa ruim, porque vocês sabem que o que motiva o curitibano não é isso. Então olha só que interessante. Se você conhece a história dessa casa, conta pra gente aqui nos comentários, que a gente sempre gosta de saber sobre isso. Aqui o Água Verde é também uma região com muita gastronomia, é a região em que fica
a Arena, que é o estádio do Atlético. Também a gente vai falar sobre isso depois. Mas vamos dar uma fuçada agora nos dados de 2024. Segundo esse levantamento, a média de furtos de veículos em 2024 aqui em Curitiba já está em 10 carros por dia, 9 carros por dia, ou seja, algo muito próximo da média que a gente viu no ano passado, que também já é bem preocupante, e a gente vai ver que os números estão muito próximos, estão caminhando para algo muito próximo. Por enquanto, nesse levantamento parcial, o bairro com maior incidência de roubos e furtos de veículo é o centro, com 102 ocorrências, ou seja, é um bairro, claro, que extremamente movimentado, é um bairro que congrega uma movimentação muito grande da cidade, então é natural que ele esteja ali sempre no top 5 daquilo que é bom e daquilo que é ruim também. E aí é ponto negativo para a região central. Vocês têm comentado também muito sobre a questão dos roubos de celulares, da questão das pessoas em situação de rua, também a questão de, não chegam a ser arrastões, mas assim, uma violência mais concentrada ali no centro, que a gente acha uma pena, porque é uma das regiões que tanto eu quanto a Cami a gente mais gosta, e a gente está vendo essa deterioração. Acho que a gente pode subir aqui. Vamos dar uma olhadinha. Acho que a gente vai subir aqui mesmo. Que também, apesar de subir, tem menos morro. Vamos lá. Então, como a gente vinha comentando, o centro em 2024 segue com 102 ocorrências, e o Água Verde já vem logo atrás com 91. Ou seja, está ali também coladinho, 10 ocorrências de diferença. Se a gente for ver os números anteriormente, do ano passado, tinha uma diferença de 20 em relação aos dois, e o Água Verde com 241. E o centro com 221. Eu acho sempre muito bonita a maneira como a natureza interage com a cidade. A gente está falando de um tema pesado, mas não tem como a gente deixar de notar a beleza aqui da capital paranaense. Olha só, ali em cima a República Argentina, e é engraçado porque de um lado da República é Água Verde e do outro vai ser Vila Isabel, que já tem vídeo aqui no canal também. E se você está vendo esse vídeo sobre o Água Verde, está vendo aí os problemas que ele apresenta, sugiro que você assista também o vídeo em que a gente conta a história do bairro, porque é uma maneira de você ver contextualizado um pouco da natureza e da construção desse bairro, que a gente falou que é importante para a própria história da cidade. Então, não deixe apenas esse aspecto mais delicado ter a ser a sua única visão de um lugar, beleza? Já deixa teu like aqui também, já aproveita e já se inscreva, porque esse é um vídeo que deu um trabalhinho, porque a gente teve que fazer bastante pesquisa, os links, como sempre, aqui na descrição. Então, a gente tem o Água Verde ali em segundo com 92, depois a cidade industrial, que é considerada, ou é considerado, porque o bairro é considerado o bairro mais violento de Curitiba. A gente já falou sobre isso num vídeo em que a gente mostra um dos bairros mais seguros aqui de Curitiba, que é o Bom Retiro. Só que quando a gente fala nos bairros mais perigosos, a gente está, na verdade, tendo como base o número de homicídios. Então, nesse ponto, Água Verde
é extremamente seguro, porque é aquilo que a gente falou. Ele é um bairro em que a violência acontece de uma maneira muito mais silenciosa. Vamos dar mais uma olhadinha aqui, nessa integração de natureza com a cidade. E vamos caminhando. Só prestar atenção ao atravessar aqui, porque não tem faixa. Então a gente tem que sempre estar de olho. Nesse ponto ali não tem faixa. Então a gente tem a SIC com 91, depois a gente tem o Pinheirinho com 78, Pinheirinho que também já tem vídeo aqui no canal, e é um bairro super histórico de Curitiba, porque fazia parte do caminho dos tropeiros aqui pela capital paranaense. Ele está ali numa região próxima ao Boqueirão, Sítio Cercado, ao Auer. Se você pega a República Argentina reto, ela vai chegar lá no Pinheirinho, já com o nome de Winston Churchill, mas é exatamente a mesma rua. Hoje, uma terça-feira, 26 graus, aquele calor insuportável, pelo menos pra gente que é daqui. Então a gente tem o Pinheirinho, depois o Sítio Cercado com 69, o Bigorrilho com 49 e o Batel também com 49. O que é interessante a gente ver? Essa distribuição das ocorrências não está apenas na região sul, na região norte. A região norte da cidade é um pouco mais calma, mas tem também. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala do Água Verde é isso aqui. Agora, 1h da tarde, sim, estou gravando no meu horário do almoço, olha o trânsito. Imagina isso na hora do rush. Pois é, a gente já tem um vídeo mostrando como que é o fluxo de veículos aqui nessa região, um pouco para cima, um pouco para baixo, dá para ter essa noção. Só mais um pouquinho. Essa é uma das regiões que eu particularmente mais gosto daqui do Água Verde. Essa é a rua que vai lá para a região central. Tem uma rua bem importante, uma via bem importante aqui da cidade. Olha só, mais um pouquinho da região dos bairros e vamos seguindo o nosso caminho. Ali de novo, lá para cima, República Argentina. Então também é uma região com muito trânsito, uma região de bastante movimento, porque não só existe essa área residencial, mas existe também uma forte incidência de escritórios, de empresas, enfim, é uma área, como a gente fala, muito viva da cidade, o que contribui, claro, para toda essa movimentação e essa construção social que a gente sempre fala aqui. Aí a gente volta para falar um pouquinho da questão da violência, uma violência mais física mesmo. Recentemente, sobretudo acho que no ano passado, a gente viu várias reclamações dos moradores aqui da região falando sobre a gangue da bicicleta e também alguns roubos que aconteciam de moto. Uma dessas ocorrências era justamente isso: a pessoa saía de casa para dar uma volta, dar uma caminhada e era abordada por dois sujeitos em motocicleta e acabava tendo, sei lá, relógio, celular, correntes roubadas. Isso também faz parte aí do que vocês sempre comentam aqui no canal a respeito do Água Verde. Mas de volta, essa não é a única visão, nem a única perspectiva sobre o bairro, beleza? A gente já tem um vídeo só sobre os aspectos históricos, bonitos e interessantes aqui do bairro, que tem uma das áreas gastronômicas também mais vivas.
E lembra que a gente falou também sobre a Arena da Baixada, que é o estádio do Atlético Paranaense, aqui um dos times também principais de Curitiba, e obviamente que onde você concentra um número muito grande de pessoas, sobretudo no calor de uma partida de futebol, a chance de você ter muitas vezes um embate entre torcidas é grande. Então, é claro que essa não é uma generalização do que é o futebol, do que são as torcidas, do que são as torcidas organizadas, mas existem episódios e acabam acontecendo aqui nas cercanias da Arena da Baixada, que fica ali na Getúlio Vargas. A gente já mostrou no nosso outro vídeo sobre a história do Água Verde. Mas como a gente fala, essa não é a única face desse bairro. Ele é algo muito maior do que isso. E a gente sempre comenta que Curitiba nunca é uma cidade plana, no sentido social. Você tem muitas cidades dentro de uma única cidade. E aí é claro que você vai ter também todos os ônus de uma cidade que cresce, que cresceu e que vai crescer. Todo o desordenamento de uma cidade que, mesmo com muito planejamento, acaba também tendo alguns déficits de desenvolvimento, de soluções de problemas. Isso é, claro, uma questão que a gente não vê só aqui na capital paranaense, a gente vê em outras capitais do Brasil e também em algumas cidades aqui da região metropolitana. Mais um pouquinho aqui. E obviamente que essa é talvez não seja algo que você consiga solucionar do dia para a noite. É preciso muito mais do que um projeto. É preciso uma solução que, para mim, começa com a educação, sempre. Com professores bem pagos, aquela coisa toda que a gente sabe, escola pública com estrutura, aquilo que a gente sabe que é importante, que nem sempre a gente vê acontecendo na prática. E aí, conta pra mim o que você achou do vídeo de hoje. Se você é morador aqui da Água Verde, comenta como que é a tua percepção dessa violência que muitas vezes é silenciosa, mas que marca a vida de vocês de uma maneira muito intensa. E essa rua que a gente passou, esqueci de falar, mas é a Guilherme Pugsley. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que a gente produz e seja membro também do Curitibando para ajudar a gente a continuar crescendo. E com essa visão linda dessa árvore que emoldura essa via tão importante da capital paranaense, a gente se despede de vocês. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!